Olá, amigos, alunos. É bom estarmos aqui. Mesmo que através do virtual, você podendo me ver, a gente eu podendo me dirigir a você, a gente desenvolve uma relação, né? Isso é importante. A gente deve desenvolver uma relação de aprendizagem, de aprofundamento das ciências, da sociologia, das ciências propriamente dito, né? Eu vou me dirigir aqui em especial aos segundos e terceiros anos. Eu vou comentar o trabalho para o sétimo bloco de estudos. Esse sétimo bloco de estudo foi pensado em conjunto pela área de ciências humanas, então vai entrar aqui geografia, sociologia, filosofia, história. Todas as ciências humanas resolveram, através de uma reunião, nós nos reunimos pelo Meet, conversamos, dialogamos, debatemos e chegamos a um consenso sobre um tema e como esse tema seria desenrolado. Então, a nota desse sétimo bloco será uma nota em conjunto. No Google Drive, terá uma pasta das ciências humanas onde você vai encontrar o exercício para você fazer e depois entregar, tá bom? Entregar na escola. Pessoal, vocês vão trabalhar um tema fascinante, que é o tema do território. É um tema bastante interessante para a gente estudar. Agora, vai depender muito, você vai lá, você vai ler o texto, o que nós estamos pedindo, você vai não ficar só com aquele material, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai enriquecer os conhecimentos sobre o que é território, o que tem a ver com espaço. Você tem que fazer esse trabalho de garimpagem também, né? Então, é muito interessante isso porque torna você ativo, um aluno ativo, né? Que vai atrás, que vai estudar, vai pesquisar, pode conversar com os outros colegas, ver o que eles pensam, e isso vai enriquecer o tema, com certeza. Então, quando vocês lidarem com o material, vocês vão ler, vão estudar, vão pesquisar e vão refletir o que vão escrever na redação, na redação argumentativa, né? É muito importante esse resultado, esse final que é o resultado, a proposta final é a escrita, né? Vocês vão desenvolver um conhecimento de vocês vão se colocar. É muito importante isso. Depois de você ter na sua frente um material, ou seja, um material escrito ou em vídeo, você se confrontando com eles, e depois você vai ampliando, vai refletindo e depois você vai colocando, junto com essas reflexões que você recebeu, o seu pensamento, a sua reflexão junto. E isso torna um aluno diferenciado. Tá bom? Então, o nosso tema é um tema território. Então, esse tema território, a gente pensa que é só um tema de geografia, né? Mas esse tema território, muitas vezes ele foi tratado nas ciências naturais. Depois da geografia, abocanhou, né, o tema, e depois se espalhou para as outras ciências, né, a sociologia, a ciência política, a antropologia, que trabalhou os aspectos culturais do território, né, a economia, que trabalhou aspectos das relações econômicas num determinado local, num determinado território. A sociologia, as relações de poder que existem naquele local, né? É muito interessante como esse tema hoje é um tema de abrangência para a pesquisa. E diz respeito a você, né? Aqui, eu estou no meu território, o território onde eu trabalho, onde eu escuto música, é meu espaço de lazer, meu espaço de estudo, é o espaço de ouvir música, de dançar, aqui eu pulo. Então, aqui é meu espaço. É um território porque ele é ocupado, né? Ele é transformado por você, né? Ou por grupos, né? Tem a casa, né? Que também é outro território,
onde eu já divido com pessoas, eu tenho que negociar situações, o bairro, né? Que eu reconheço, onde eu compro coisas, onde tem determinadas pessoas que vendem determinadas coisas, o local que eu posso merendar, almoçar, é o espaço onde eu sei que onde tem determinadas coisas. Ao caminhar por ele, eu sei, né? Aonde tem determinadas coisas, eu reconheço o espaço, o caminho, né? O caminho para onde eu devo andar para encontrar o que eu quero, né? As pessoas com quem eu tenho que falar, como devo me falar com elas, porque lá naquele território, no local onde eu habito, eu já sei os modos de ação das pessoas, né? Cada local tem um modo de ação. Eu não ajo aqui no meu quarto como eu ajo no meio da rua, como eu ajo dentro da minha casa, né? Eu tenho espaço de liberdade de dançar, já no espaço do supermercado, eu tenho um outro modo de proceder, eu tenho um objetivo de estar lá, né? Na escola é um outro território onde eu ocupo, eu tenho um objetivo de estar lá, um modo de proceder, né? Não posso fazer coisas lá na escola, porque ali é um espaço que tem uma função, né? Então, cada território tem sua função. Então, eu fiquei pensando num exemplo para dar para vocês, e eu pensei no território, depois eu vou trabalhar o conceito, né? Eu estou só falando agora, eu vou trabalhar o conceito, mas eu me lembrei um exemplo, e eu coloquei aqui para não esquecer. Muitas vezes eu já trabalhei em Salvador. E lá em Salvador, a gente andando na periferia, a gente encontrava muitas associações, né? Que são associações por exemplo, de padeiro, de cozinheira, de bombeiro. São pequenas associações que um dia resolveram se juntar e formar uma única associação de serviço. Eles estavam ali num grupo, eles são um grupo que se associaram para facilitar a procura, né, desses serviços, facilitar a venda, a procura e a venda desses serviços, a prestação de serviços a preços populares, então, para ajudar também a população. Então, eles ali, esses grupos em Salvador, quando resolveram se reunir e prestar serviço à comunidade, nessas condições, eles estão dividindo recursos. Eles estão dividindo recursos, eles estão dividindo responsabilidades, riscos, mas eles têm um objetivo, dividir lucros, né? Para melhorar a sua vida e melhorar a comunidade. Então, é um outro modo de ocupar o território, por exemplo, em Salvador, e em Salvador, na periferia, ou como as pessoas mais pobres dão soluções a seus problemas. É isso que a gente, ao se aproximar do território, a gente vai ter que descer quem são essas pessoas, quem são, no caso aqui a sociologia vai lidar indivíduos e grupos em interação. Como é que eles lidam com o seu espaço, né? com o seu território? O território é um espaço onde você ocupa, né? E muitas vezes tem espaços que você passa, mas não ocupa ou não conhece. Você, às vezes, tem medo de passar naquele espaço porque você desconhece mais ou menos o funcionamento, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante. De vez em quando, um dia sim, um dia não, eu moro em Fortaleza, e moro aqui num bairro ao lado do Montese, e eu vou caminhando do meu bairro até a Beira-Mar, subo. A Beira-Mar é o centro de Fortaleza, é o bairro próximo muito bastante frequentado, turístico de Fortaleza, onde tem o mar, tem negócios ali para os turistas, também tem residências, né? E depois a gente sobe e vai para a Aldeota, né? E depois
vai descendo e até eu chegar, passando por outros bairros, até eu chegar em minha casa. Eu vou falar esse exemplo, para comentar esse exemplo, que é muito importante. Quando você vai caminhando, quando eu saio da minha casa, eu vou caminhando, eu vou reconhecendo os espaços. É o lugar onde estão determinadas coisas, onde eu me alimento, onde eu posso comprar determinado material de construção, eu sei quem são as pessoas, mais ou menos eu sei o modo de proceder. Ali é o meu bairro, ali é o meu bairro onde eu reconheço o espaço. Eu sei onde é a pracinha, o que é que falta na pracinha, a pracinha falta determinadas coisas para ser melhor. Então, eu caminho na pracinha. Então, o seu bairro é um lugar de reconhecimento, de apropriação. Se você não se apropria, outros se apropriarão e poderão transformar o bairro como desejam. Então, a comunidade ela deve se apropriar do bairro para não deixar que o bairro seja apropriado por outros indivíduos que não interessam à comunidade, né? Então, quando você vai caminhando, eu vou caminhando, e eu vou percebendo, eu vou caminhando na Avenida João Pessoa, que é uma grande avenida aqui em Fortaleza, e eu chego na universidade, né? Quando eu chego no Benfica, o bairro da universidade, eu vejo que eu olho, já estudei ali, né? Ali é um espaço de uso, que é o estudo, a pesquisa, é o acompanhamento de estudante. Do outro lado eu vejo que é o shopping, eu já frequentei aquele shopping, eu frequento aquele shopping, eu faço compras, eu reconheço as lojas que tem lá, o que pode me oferecer, os caminhos que me fazem chegar. Então, ali tem no Benfica é um local boêmio, né? Eu também já frequentei ali, eu frequento, eu sei onde é que tem determinadas coisas, determinados lugares que tem uma comida melhor, tem uma conversa melhor, onde eu posso conversar, conversar, me relacionar melhor com as pessoas, né? Então, ali eu tenho uma forma de ocupação. Mas vejam que, em um determinado tempo, o bairro Benfica se tornou perigoso, né? Tem um determinado tempo que o bairro Benfica ele se transformou em mais violento, né? E então precisa ter uma interferência da comunidade para não deixá-lo violento, né? Então, muitas vezes aí, será que eu posso caminhar ali? Será que eu posso caminhar em determinados cantos? Quando eu ultrapasso a universidade, eu já vou num campo de desconhecido, né? Eu sei que eu vou em direção ao centro. No centro eu sei que é um local comercial, é um local também de residência, tem faculdade, tem igrejas, é um local comercial de dia, de frenesi, né, onde a população compra mais barato, tem bancos, tem facilidades. Agora, à noite, o mesmo espaço se transforma, né? Ali, na noite, ali é um espaço de estudo universitário, né? Tem algumas faculdades ali, mas também a gente não pensa, mas está ali no centro, ali, é um espaço também para a prostituição, para o assalto, né? Então, parece que muda o uso do espaço conforme o dia, né? Conforme o tempo, e a gente precisa estar sabendo lidar com esses espaços, conhecer, por exemplo, andar à noite no bairro do centro. Se você anda à noite no bairro do centro, você se acostuma com as pessoas que frequentam, com o modo de ser das pessoas, como é que elas funcionam naquele momento, né? Você já tem determinados cuidados que você sabe que em determinados cantos você não pode caminhar, então ali você pode, é mais seguro. Então, a ocupação do espaço, ou a ocupação, o território é a ocupação pelo indivíduo ou pelos grupos daquele espaço. Eu acho que é muito importante isso. Quando eu vou caminhando, do centro, eu vou subindo ali, pegando outra avenida para chegar na beira-mar, eu já noto um espaço que mudou. Da minha casa, onde eu estou, para a universidade, o centro, até o bairro nobre de Fortaleza,
pegando Desembargador Moreira, esses bairros nobres já têm um espaço bem cuidado, né? Diferente do espaço mais degradado, né? É um espaço ali mais... o espaço das elites é mais cuidado, é mais limpo, é clean, tem mais serviços à disposição daqueles moradores, diferentemente da periferia. Eu moro num bairro já próximo da universidade, mas tem atrás de mim tem a periferia, que tem menos serviços ainda. Você olha as ruas, como é que elas são, né? A questão do poder público, como ela trata os lugares, né? Então, ali tem uma influência, né? Cada lugar, o seu território, no território, tem determinadas influências que o serviço público presta ou não serviços. Então, e depois eu vou passando, vou reconhecendo os espaços, ou seja, os lugares, se eu frequento muito aqueles lugares, eu vou me ambientando com aquele território, que são territórios diferentes, né? O meu bairro, depois ali o Benfica, depois o bairro do centro, que é o bairro comercial, depois o bairro turístico, depois o bairro das elites, né? E tem outros espaços que a gente muitas vezes não sabe lidar ali, né? Não sabe caminhar, como lidar como é que vai, a quem buscar, né? Porque você não ocupou, né? Então, a cidade, para dizer o que quer dizer, a cidade ela deve se tornar um território. As pessoas devem tratar a cidade como um território. A cidade é para as pessoas. Elas devem ser ocupadas. A cidade tem que ser nossa e não do capital. Então, é muito interessante a gente tocar nesse ponto, porque nós vamos ver aí que no texto que os professores das ciências humanas e o João Paulo teve um cuidado, professor de geografia, teve um cuidado de colocar essas ideias que a gente discutiu no papel com muita maestria. Ele vai explicar para vocês, né, o que é o território para cada uma dessas ciências, né? Geografia, sociologia, a filosofia, a história, como é que a história lidar com a memória, né? Com a identidade, né? A cultura, né? Então, o João Paulo ele colocou no texto, escreveu no texto uma síntese do pensamento das nossas discussões e colocou à disposição para vocês lerem e refletirem sobre a atividade proposta que nós vamos propor para vocês. Tá bom? Pessoal, eu queria terminar essa primeira parte fazendo alguns comentários que eu acho importante. É importante a gente lembrar para vocês que vocês devem fazer um trabalho de serem ativos. Hoje, o professor, ele é um mediador. Ele ajuda o aluno a perceber onde estão as informações, dá dicas de como lidar com elas, e essas dicas são dicas a partir da ciência. Eu chamo de dicas aqui a partir da ciência. Eles vão dar orientações, vão dar orientação onde é o material. Você vai ler esse material, vai discutir no seu grupo, vai discutir na sua sala, com o professor, com a ajuda do professor, para você dar esse salto de, depois, no caso aqui, entender o que é território. Será que você trata o seu espaço, o seu bairro como território? Se você conhece o seu bairro, você sabe como se localizar no seu bairro, você desenvolve alguma atividade no seu bairro, você ocupa integralmente o seu bairro, ou você é uma pessoa que mora numa casa, num território, onde você só sabe lidar com ali e não vê o que tem no seu
o seu espaço. Por exemplo, em todo canto tem violência. Será que você reconhece esses espaços de violência, né? São, às vezes, nem todo o território, todo o espaço que é ocupado, ele é ocupado por alguém ou por grupos que, ao ocupá-lo, tem determinada força, né? E a comunidade, muitas vezes, recua e deixa esses grupos, por exemplo, de traficantes, tomarem de conta. Ou não recua e não exige do poder público, que é importante, exige do poder público uma presença. Então, por exemplo, em nossos bairros da periferia, sente falta muito da presença do Estado. O espaço como indutor, o indutor por exemplo, da prefeitura, né? Indutor da arte para os idosos, para os exercícios para idosos, para as crianças, induzir o desenvolvimento econômico daquele bairro, né? E melhorar com isso a renda das pessoas, né? Tudo isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui com o território. Então, é muito importante você ter essa clareza de que o que é o território é a ocupação. E nessa ocupação você vai ter que lidar com relações de poder ali, né? Você não mora, mesmo dentro da sua casa, você mora com familiares, tem relações de poder ali, que muitas vezes você não pode fazer determinadas coisas que você quer, então muitas coisas você tem que negociar, né? Então, você tem determinados espaços que você é mais livre, tem outros que é menos livre. Então, você tem que saber lidar com aqueles espaços da melhor forma. Bem, eu peço que você... Aqui ele vai pedir que você coloque uma foto, escolha uma foto, né? E depois trabalhe essa temática que tem um texto para você olhar e trabalhar essa temática e depois tem algumas perguntas. A atividade, questões e exercícios. Ele está dizendo aqui, a partir dessa breve contextualização que o professor fez, a atividade domiciliar do bloco 7 será constituída por uma atividade interdisciplinar da área de ciências humanas sobre a diversidade de territórios e suas múltiplas relações de poder. Por isso, deverá ser produzido um texto discursivo a partir de uma imagem que represente uma das classificações de territórios apresentadas acima, territórios naturais, ou da produção, ou do espaço vivido e do urbano, né, que é da cidade. O texto deverá trazer uma análise sobre os elementos e a relação de poder que constitui o território escolhido e representado na imagem. Então, você tem um modelo aí que você pode seguir. Para nortear a elaboração do texto, são apresentados alguns questionamentos que poderão ser respondidos. Aqui é um roteiro para você refletir e até aprofundar num texto, né? Qual território que você escolheu para estudar? Quem são os sujeitos que constroem ou reconstroem esses territórios? Ocorreram mudanças nesse território ao longo do tempo? Quem domina ou influencia quem nesse território e como? Quais as relações de poder explícitas ou implícitas que se estabelecem? Quais os conflitos territoriais existentes? Quais os problemas sociais, econômicos, ambientais encontrados nesse território? Qual o tipo de políticas públicas na organização desse território? Pessoal, essas questões são norteadoras que você pode utilizar para desenvolver seu texto. Então, que ele vai dar diversos territórios aí, exemplos, como eu fiz aqui. Você vai escolher colocar uma foto e vai comentar a partir desse roteiro aqui. Pessoal, eu queria lembrar uma coisa muito interessante, que é o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu é um sociólogo e filósofo francês.
muitas vezes a gente esquece, mas ele desenvolveu 3 conceitos interessantes, que é os conceitos de capital, né? Ele pegou o conceito de Marx e reestruturou chamando em 3 capitais: o capital econômico, o capital cultural e o capital social. É muito importante esses 3 conceitos. O Bourdieu está a explicação dele, mas eu só quero dar um exemplo aqui. No território, há relações econômicas que você encontra, né? Mesmo no seu bairro, as vendas, as vendinhas, como é que você lida com a vendinha, né? Como é a relação de compra e venda, como é a relação com os comerciantes, com as vendinhas, né? Tem toda uma história por trás que você pode puxar aí, né? Você compra e anota ou paga, e que produto você compra, como é consumido esses produtos. Tem toda uma história ali, umas relações econômicas, como é que é através a economia do bairro, né? Tem toda uma questão aí, né? Mesmo esse exemplo que eu dei anteriormente, de associações que se reúnem para prestar serviço, determinado serviço, dividir recursos, dividir recursos, dividir questões, não só recursos financeiros, mas recursos de conhecimento, né? Que são diversos recursos de conhecimento, como de pessoas que sabem fazer coisas e prestar serviço à comunidade, depois dividir o lucro, né? Então, em diversos bairros da periferia, nós encontramos isso, né? Os bancos populares, né? Também o capital cultural. Quando você vê naquele território, naquele lugar, no seu bairro, na sua própria casa, né? A formação da pessoa, né? E a formação é muito importante porque ela é indicador salarial, né? O modo como você se comporta também é a educação cultural, o modo como você lida com as coisas, com as pessoas, tudo isso, né? Também tem um capital social, que é justamente como é que as relações no seu bairro. Eu dei o exemplo na estante das relações econômicas, relações sociais, relações do capital social na economia, né, de um território, de um bairro, né? Então é muito rico esse tema de território. Eu tentei aqui falar para vocês de forma descontraída, do meu modo de falar para vocês, mas você tem que fazer um trabalho de garimpagem. Olha, gente, fazer um trabalho de garimpagem. Não tem esse negócio, não. Ah, não, vou deixar para depois. Não. Comece a estudar com afinco. Faça seu horário, vai estudar. Tem muitas matérias, você não faz só o trabalho de ciências humanas, tem o trabalho de física, de química, que você também tem que saber, não é isso? Você tem que estudar a partir de uma forma ativa, tá bom? Essa escola antiga passou, agora é uma nova escola, é uma nova escola, com novas metodologias, e essas tecnologias que está mediando aqui a nossa conversa, que é o YouTube, mas também nós usamos o WhatsApp. Por quê? Porque a conexão, o WhatsApp com o YouTube, aproxima mais as pessoas, os estudantes, do seu trabalho, né? Então, nós unimos dois instrumentos, 2 meios tecnológicos, o YouTube, onde nós estamos apresentando aqui para vocês, depois passamos para o WhatsApp, para uma maior difusão, né? Você também pode ver no YouTube também, ou no seu WhatsApp, que lhe conecta ao YouTube. Eu acho interessante isso. Depois a gente vai conversar um pouco sobre tecnologia. Tá aí, gente, o serviço para vocês. Aqui, pessoal, eu não quis ocupar lugar de nenhum professor da área de ciências humanas. O meu serviço aqui simplesmente também é uma forma de ajudar vocês. É muito importante isso. Então, o meu papel aqui é mais de ajudar vocês a alimentar o paladar de vocês no conhecimento, né? Você sentir um saborzinho, né? Eu tentei trabalhar a partir da ciência da economia, um pouquinho que eu coloquei aqui, um pouquinho da sociologia, questões sociológicas, econômicas, né? A questão da cultura, a identidade daquele território, das pessoas que vivem ali, né? É muito dos valores, das regras de vivências ali. É muito importante hoje em dia para a gente entender. Essas aqui foram
é a primeira parte. Depois nós vamos para uma segunda parte, onde nós vamos ver mais alguns conceitos. São conceitos, pessoal, que eu vou lidar ao meu modo. Eu vou tentar fazer uma transposição didática de forma mais simplificada dos conceitos da ciência, para você entender, mas você depois voltar ao conceito científico e incorporar esse conceito na sua vida. Você tem que saber falar dele, mesmo que simples, você tem que aprender a falar dele, dos conceitos e como esses conceitos funcionam. É isso que é um aprendiz ativo do conhecimento. Eu quero abraçar a todos e a todas e até mais. Um abraço.